Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. E ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos do terço, homens do terço, hoje a palavra de Deus, ela está falando sobre a cura. As pessoas levaram um cego até Jesus para que tocasse nele. Lembramos também daquela senhora que foi no meio da multidão, tocou em Jesus e Jesus percebeu que saiu dele uma força. E ele perguntou, os apóstolos até se irritaram com Jesus pela pergunta, mas Jesus disse: alguém me tocou diferente aqui. E aí a mulher caiu aos pés de Jesus e falou que tinha sido ela. E aqui nós vemos Jesus novamente curando. Interessante que Jesus cuspiu nos olhos dele. Jesus não simplesmente levou a mão e fez uma oração e saiu. Ele fez um gesto de materialidade ali. E isso é importante nós temos presente. Por que o acentuar a materialidade? Porque todos os nossos sacramentos na igreja nós temos a oração e também tem a matéria do sacramento. Então você pergunta: mas por que tem o óleo? O óleo é a matéria desse sacramento aqui. Então é importante a gente ter presente. E Jesus, ele que é a palavra por excelência, ele que é o milagre por excelência, ele usa a materialidade também nesse caso da cura. Isso é importante para nós termos presente. E aí o segundo passo que se dá nesse acontecimento é que Jesus pergunta se ele está vendo. É interessante essa pergunta. Está vendo? E o que o homem vê? O homem vê homens que caminham como árvores. Então o homem não estava vendo nitidamente, estava vendo vultos, mas não estava vendo nitidamente. E depois Jesus volta novamente, tocar nos olhos dele e aí ele vê com muita nitidez. Eu creio que esse milagre ele tem muito a dizer para cada um de nós. Às vezes nós com Jesus pedimos o milagre, recebemos, mas a gente só vê vultos, a gente não está vendo a realidade tal qual ela é. Por isso que é importante para você, na tua oração, que você peça os dons do Espírito Santo para que você veja a realidade como ela é. A realidade não é um fenômeno que pode ser assim, A fofoca, ela é fenomenal porque ela cria fenômenos irreais. Vai atrás de um ponto, sempre vai se aumentando a frase e outros pontos, Então saiu da realidade. Então vamos pedir a Jesus que ele toque em nossos sentidos, em todos os sentidos, para a gente ver a realidade com nitidez. E para que essa realidade que a gente vê com nitidez, nós tenhamos sabedoria para discernir os passos que nós damos nesta realidade. Porque às vezes, gente boa, a nossa cabeça ela obtusa, ela nos cega para ver a realidade. Isso é importante a gente ter presente. Eu tenho experiência própria, às vezes eu estou muito entusiasmado com leitura, lendo, estudando, e de vez em quando eu tenho que fechar o livro, eu tenho que sair e ir para um lugar tranquilo, onde não tem barulho, principalmente se tiver natureza melhor ainda,
para, a gente diz, desafogar a cabeça, desafogar a mente. O que é? Buscar essa nitidez das coisas. Senão, se a gente pode focalizar e ir estreitando o horizonte de ver a realidade. Isso é importante para todas as pessoas que têm o poder de decisão, a possibilidade de decisão. Nós temos que nos distanciar um pouquinho dos fatos para olhar os fatos com tranquilidade para poder decidir. Porque às vezes a gente estreita o nosso horizonte de decisão. Então vamos pedir, pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, que ela interceda a seu Filho para que ele volte a nos tocar nos nossos sentidos, para nós compreendermos com nitidez esta realidade. Não somente compreender com nitidez essa realidade, mas viver essa realidade com muita alegria e muita esperança. Então, que a nossa Mãe interceda as bênçãos para você no dia de hoje, também por todas as pessoas que te acompanham, a tua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e de todos os santos, que Deus Trino abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.